Galãs feios falam do Brasil 247 citado aí por um jornalista de extrema direita, né? Vamos ver qual é que é dessa história, gente? Lá no Meteoro também o pessoal falou a respeito. Vamos ver juntos. Ô, Calejão, você viu essa história aqui, velho? Print acidental expõe assessor de Michele oferecendo materiais a site petista. Isso aqui saiu no blog A Investigação, do David Agape. A gravação de tela do vídeo de reconciliação entre Michele e Flávio pôs conversas no WhatsApp de jornalista do 247 com a SECOM, do STF, o grupo de Zema e o assessor de Michele, André Costa. Vazou isso aqui, ó. Homero Gotardello, Gisele STF, Comunicação Zema, Polês, Bete do 247, Ricardo Amaral, André Costa, despedida da Ju, Marcos Fernandes. Um vídeo de reconciliação entre Michele e o senador Flávio, que circulou nas redes. O Amaral, que é um querido colega jornalista, inclusive competentíssimo, foi assessor da Gleisi Hoffmann e hoje em dia ele é colunista do 247. Interessante esse print aí. Em 23 de julho de 2026. Apesar da fonte ser o lixo do Davi Agape, que faz uma merda de jornalismo. Vamos lá. 2026, guarda nos seus segundos finais um detalhe que passou despercebido pela maioria, a tela de conversas do WhatsApp de quem gravava o material. O erro operacional, a continuidade automática de reprodução de stories no aplicativo, expôs uma lista de contatos que conecta a assessoria de comunicação de Michele, a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal e o núcleo de comunicação do governador de Minas, Romeu Zema. Não é apenas curiosidade de bastidor, é o registro de canais reais entre assessorias que publicamente se posicionam em lados opostos do tabuleiro político. O material gravado em tela era um status, story de WhatsApp de André Costa, identificado na agenda como Ascom Michele Bolsonaro, contendo um trecho de Michele falando sobre ter se recolhido e tentado se afastar das articulações políticas num discurso de aceitação do pedido de desculpas de Flávio. A crise entre os dois havia se tornado pública em 23 e 24 de junho, quando Michele acusou Flávio de tê-la maltratado e humilhado, e se arrastou por um mês, até o gesto final de desculpas do senador em 22 de julho. O espaço permanece aberto para manifestações aqui, né, diz o David Agape. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no momento em que vira a tela e Helder, aparece... Oi. Rapidão, o interfone tá tocando aqui, segura aí um segundo, eu já volto, 2 minutos, mano, peraí. Tá bom, vai lá. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem. Tá aqui, né? Vazou até um contato com o pessoal do 247. Na tela final da gravação aparece uma lista de conversas. O que não tem nada de errado, o 247 tá em contato com essa escumalha aí, tá, gente? Isso se chama jornalismo. Jornalismo você não fala... Eu não fico falando o tempo inteiro com o dirigente do PT. Eu falo com o bolsonarista também, tá? Obrigado, Darcio, queridíssimo. Vamos, gente. Vamos pingar aqui 225 pessoas. Ajudem a Folha TV a continuar viva. O WhatsApp pertencente a um jornalista de nome Léo, na verdade a Beth aqui, né? Vinculado ao Brasil 247, pode ser reforçada pelo fato de um dos contatos, identificados como Homero Gotardello, colaborador do blog do 247 em Belo Horizonte, tratá-lo como Léo Zaço, meu craque. O Brasil 247 foi fundado em 2011 por Leonardo Atush, que atualmente acumula a função de editor responsável do site da TV 247. Entre os contatos salvos na tela, aparecem 3 nomes de relevância direta: André Costa, salvo como Ascom da Michele, que enviou mensagem às 14h56 dizendo: será um prazer receber os materiais da sua lista de transmissão e conhecê-lo. Um contato salvo como Gisele STF, cuja última mensagem às 15h55 foi apenas obrigado, e um grupo chamado Comunicação Zema, com mensagens de 15h49, registrando a adição de um número por Igor Tinoco. E aqui tem um histórico, né, de repostagens hostis do André Costa a Flávio. A mensagem final da conversa entre André e o jornalista do Brasil 247, registrado na tela às 14h56, mostra a resposta de Léo a uma oferta do assessor: será um prazer receber os materiais da sua lista de transmissão, tal. No dia 5 daquele mês, por volta das 17h23, ainda antes da confirmação oficial da candidatura do Flávio, Costa disparou para sua própria lista de transmissão uma mensagem desacreditando a notícia, pergunta se alguém ouviu a voz de Bolsonaro, pergunta se alguém leu uma carta de Bolsonaro, esquece, classificando a reportagem de ridícula e afirmando que Michele não fala com a imprensa para dar esse tipo de informação.
O time foi desastroso. Minutos depois, a própria Michelle publicou um recado desejando a Flávio sabedoria em sua nova missão pelo nosso amado Brasil. Procurado pela coluna de Igor Gadelha no Metrópolis, Costa recuou. Foi antes de saber da confirmação, agora está tudo confirmado, a gente não acerta sempre. O detalhe que agrava o episódio é o currículo do assessor. Coronel da PM, André, já havia chefiado a própria Secretaria de Comunicação Social da Presidência durante o governo Jair Bolsonaro, que torna um deslize incomum para alguém com histórico de gestão de crise em alto escalão. Aqui o ponto principal, Calejão, que eu vejo nessa história é que aquilo que a gente já desconfiava está acontecendo. Há um racha na direita aí, nessa tentativa de se criar grupos que vão herdar os votos do Bolsonaro, que já está sendo estruturada agora. Se não para 2026, talvez para 2030. Mas tem mais de uma pessoa querendo essa cadeira, querendo esse lugar do Bolsonaro. Eles estão praticamente numa treta insana pela herança de um morto que ainda está vivo. Ele nem morreu. E o pessoal já está se digladiando pela herança dele. Flávio de um lado, Michele do outro, Zema, Caiado, não sei mais quem, e o pessoal confabulando na rede social. Tá um negócio assim, nos bastidores, né, que mostra que o Flávio, além de ter essa fragilidade pública, ele também é visto como um candidato, como um político, como uma figura fraca e que ninguém na direita parece respeitar muito, exceto o grupo mais próximo, os irmãos, coisa e tal. Concordo total com a análise. É isso aí. Ele é visto como uma figura fraca, internamente, inclusive, e os principais nomes, por que os irmãos Bolsonaro estão tão desesperados? Porque eles percebem que com a derrota agora na eleição, essa disputa a qual você se refere, pelo espólio do bolsonarismo, a maior parte vai cair fora da bandeja deles. Entendeu? Eles sabem que quem vai mais se beneficiar disso vai ser alguém como Tarcísio, Nicolas, Michele. Cara, eu te diria que esses três são os principais nomes que eu vejo ganhando capital político com a reformulação do bolsonarismo. E a ver se Tarcísio e Michele conseguem formar o que, a meu ver, seria a chapa mais perigosa para 2030. Tarcísio e Michele. Porque uma série de coisas... Esse é o ponto, Lucas. E tem gente que acha que a treta foi uma farsa, sendo que eles se odeiam mesmo. A Michelle que não suporta os filhos, a recíproca é a mesma em relação aos filhos com ela. Gente, eles estavam vazando coisa pro 247, tá? Que não é pouca coisa. Uma coisa é a Michelle vazar, isso é uma informação que é meio que dado público, tem alguns colunistas do Metrópolis que a Michelle cava pauta, né? Vaza informação. Mas o Metrópolis é quase que um veículo amigo do bolsonarismo. Agora ela tava falando até com os inimigos mesmo, os inimigos declarados. Via assessoria. Então é desse tipo. Gente, eu não vou tratar de demissão do ICL, tá? Não tô sabendo de nada aí. Anunciaram isso? Foi isso? Mas vamos lá, meus caros, minhas caras, vamos seguindo. Que tem uma mulher na cabeça da chapa, tem uma mulher que domina bem a questão religiosa, que hoje no Brasil é uma potência. A gente já trabalhou isso, eu e você, várias vezes, ao longo dos anos, né? Você muito bem argumenta de que, cara, o Brasil é um país plural, é difícil também se transformar numa teocracia. E eu concordo contigo, não é tão simples. Mas também é indiscutível que existe um processo de ascensão da força dos evangélicos, sobretudo na política institucional. Isso aí vem se tornando um fator cada vez mais importante, beirando ser um fator determinante. Você tem que se comunicar bem com essa base que é fundamentalmente de direita. A Michelle se comunica. O Tarcísio é um cara que hoje no Brasil inteiro já tem projeção para... Cadê o PGR? Figurar como presidenciável. Então, o espólio do bolsonarismo, que é isso que você estava colocando aí, deve cair no colo dessa galera. Deve cair no colo de alguém como Tarcísio / Michele, Nicolas, talvez, para essa próxima década aí. E aí a gente vai ter um problema gigante, porque o Lula, que é o único, hoje já, se não fosse o Lula, seria muito difícil alguém ganhar do Flávio Bolsonaro. Talvez o Haddad. O Haddad talvez também tivesse... Pesquisas mostraram isso, não é só a minha opinião. Mas ninguém mais na esquerda,
assim, não é nem da esquerda, é no campo democrático, tá? Quando a gente que preza que a gente, você gosta de ter eleição? Sim. Então, ó, esses caras aí já tentaram dar um golpe. Você tá entendendo que é isso que tá em curso, né? Sim. Então, fazer o quê? Não, eu tipo, tô perguntando como se a gente estivesse conversando hipoteticamente com alguém. É isso que eu te digo. Mas é o dele. Sei, não vejo os irmãos Bolsonaro saindo beneficiados dessa história. Por quê? Porque são muito ineptos, cara. Porque é gente muito tapada, que age de forma reiterada da mesma maneira, mesmo quando percebe que tá se fudendo, sabe? Sabe o cara que você vê que você não tá vendo, cara? Sua mão tá inteira arrebentada, aí você tá dando murro em ponta de faca. Você não conseguiu perceber minimamente que o que você tá fazendo é ruim. E eles ascenderam ao poder com uma fórmula única, sabe? Que é o antipetismo, que é tudo que se produz a partir de 2013. Essa história que vocês estão cansadas e cansados de conhecer. Então, eles continuaram insistindo nessa mesma direção. Você, por exemplo, hoje falou, cara, mas o cara trouxe o Milei no momento péssimo, hein? É exatamente porque eles são tão tapados e eles ascenderam ao poder com uma fórmula unidimensional e pronta de como agir, o que fazer e como se apresentar. Eles não têm repertório, cara. Não tem outro recurso para agir de forma distinta, entendeu? Mas assim que o Flávio estiver derrotado, pode ser que ele seja preso, aí ele já não vai ter mais prerrogativa de foro. Pode ser que ele seja preso, pode ser que ele fuja para os Estados Unidos, vai ter muita gente fugindo, Flórida, essas porra, e Tarcísio deve assumir a maior parte desse capital político bolsonarista, como eu entendo, pelo menos. Isso se ele não se transformar num João Dória, né, sendo queimado pelo próprio bolsonarismo, que tem sempre esse risco, né, dele ser queimado dentro do berço da extrema-direita, a depender da força que eles chegam até 2030. Né? Mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Sabe por quê, cara? O Dória é um coxinha que usa aqueles moletomzinhos, o cara do lead, do mercado. O Tarcísio já era um militar que ocupou cargo em diferentes governos, se destacou durante o bolsonarismo. Então, as pessoas tendem a associar ele como a imagem de um líder mais forte do que o... Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que... Eu disse pelo seguinte, 4 anos é chão pra caralho, né? É verdade. Pra desidratar alguém, se você quiser. Tô falando nesse sentido. Sim, sim. E a depender do que apareça, né, Helder? Porque, sei lá, pode... Como eu vejo hoje, o Tarcísio tá melhor posicionado para assumir a maior parte do capital político bolsonarista, que vai derreter com a derrota do Flávio, mas não vai sumir, entendeu? Vai ter muita gente. Eu vejo a maior parte dessas pessoas se reorganizando para votar no Tarcísio em 2030. E aí o Tarcísio vem com muita força em 2030, cara. Eu acho que é cedo para começar a avaliar isso, mas vai dá ser para pensar tenebroso. nisso, sim. 2030 vai ser assim um problema, Helder, que a partir do momento que o Lula tiver reeleito, precisa se começar. Mas eu acho que a gente tem que ter mais medo do Nicolas, que tá dando todos os indicativos que vai pro Partido Novo. E aí o Nicolas, acho que em 2030 vai ter idade para concorrer à presidência. Eu acho que esse cara parece como um furacão, tá? Como um furacão. Lucas mandou, Pedro, me preocupa essa ascensão de evangélicos, pois eles têm um claro projeto de poder perigoso e me preocupa que a esquerda acabe abandonando as bandeiras de luta só para não desagradar essa base. Cara, mas tem que conversar com essa base mesmo, tá? O Otônio de Paula é um cara que eu quero conversar mais. Embora seja um conservador, seja um cara autodeclarado de direita. Mas a gente tem que conversar com algumas franjas, sabe? Eu acho que tem uma galera que tem que conversar sim. E eu sou agnóstico, tá, gente? Não sou evangélico, não tenho criação evangélica. Eu tô distante disso aí. A discutir isso. E precisa começar a se discutir quem é que vem forte à esquerda no espectro político para fazer esse enfrentamento. Porque vai ser tenebroso. É um enfrentamento que, por enquanto, por incrível que pareça, eu acho que 2030 vai ser muito mais complexo do que em 2026, né? Querendo ou não, né, cara? A figura do Lula ainda segura bem essa situação. Mas não, tá, Helder, porque veja, tem muita coisa no mundo que, assim, eu não gosto que o negócio é do jeito que é, mas
entende que o mundo funciona a despeito da minha vontade, e eu, por exemplo, dizer, o Lula é um merda, o Lula não sei o quê, não muda o fato de que o Lula é o maior estadista brasileiro, é de longe o presidente da República que conquistou mais respeito junto à sociedade internacional, dentro do próprio país, a despeito de ser uma figura que também é muito odiada, e que ele aglutina ao redor dele o que nenhum outro político conseguiu fazer no país. É inquestionável, cara. Você pode ter outras pessoas que você admira e tal, mas ninguém nunca teve a força que o Lula tem. Então, quando ele sair de cena, isso vai ser um puta problema. Para todos. Puta de um problema mesmo. Porque a despeito de todas as críticas que são feitas, algumas pertinentes, outras não, outras mais apelativas, o Lula é a principal força política capaz de... Se a gente não tivesse ele em 22 agora, Helder, já teria sido um puta de um problema, o Bolsonaro estava reeleito. E você imagina com tudo que a gente viu de Master e o Caraca, você imagina o que seria um segundo termo do Bolsonaro, e aí talvez o Flávio viesse agora. Os caras iam ter 3, 4, 5, mano, sei lá. Entendeu? É a perder de vista o estrago que esses caras iam causar na República. Exatamente, e emendar uma dinastia aí, cara. Leis Caudelar, o que me preocupa é que parece que o vácuo de poder na extrema-direita é sempre preenchido por algo pior do que o anterior. Emerson AM, Calé, já discordo de que os sucessores do Bolsonaro, mesmo Tarcísio, cheguem forte em 2030. A energia da lacração, para os que você já sabe, morre. Melina Moraes, para ser uma teocracia não precisa ser a maioria do povo, basta que quem mande e tenha o poder político queira. Mas o meu ponto é sobre como há também dissidências dentro do próprio campo religioso, entendeu? Aí precisaria entrar em acordo o Edir Macedo, o Silas, o Valdemiro, os Valadão, sendo que, na verdade, eles são concorrentes. R.R. Soares, quem mais? Esse exercício aí é importantíssimo. Sim. Isso que você está fazendo. Quem mais? Fala mais. Soares, Assembleia de Deus, que é enorme, né? Assembleia de Deus. Ele tem lá o cara lá que é o líder, esqueci o nome agora, mas ele é mais poderoso que o Silas Malafaia, muito mais poderoso que o R.R. Soares. O meu ponto é esse, a gente ainda se safa porque eles são concorrentes no mesmo negócio. Fábio Evangelista, a Legião adora suas opiniões, no entanto, o Haddad é intragável, sem capilaridade social e marcado pelas taxas. Haddad não ganha nem para síndico. Mas ainda tem um recall bom aqui em São Paulo, né? Ele ainda tem um recall legal aqui em São Paulo, mas ele tem alguns pontos que, de fato, acabam pesando negativamente. Emerson A.M. Demore fez uma enquete hoje de chat, mostrando que a Rádio Massa está subindo até o Nordeste. Confirmaram que chegou em São Luís. O Ratão quer eleger o vagabundo do filho em 2030. Todo mundo querendo o espólio do Bolsonaro. Ale Rodrigues, salve, mandando meu primeiro superchat para reclamar do campeonato de virtude da esquerda limpinha, que acha indigno zoar o fraldão do Milei. Abraço, manos, vocês são fodas. Mas aí nem leva em consideração, cara. Até outro dia tinha gente abraçando a Michelle. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!